Eu nasci no dia 1º de setembro de 1945. Sou a terceira irmã, terceira filha de Evaristo de Abreu e Silvina da Cunha Valadares. Foi uma infância normal, criada na roça até os 9 anos, no meio de 10 irmãos, sendo que quando mudamos para a cidade, o caçula nasceu na cidade. Então, eram 11 irmãos ao todo. Brincava de roda, brincava de fogueira, brincava de esconde-esconde e brigava, depois fazia as pazes. Meu pai mandava a gente, quando a gente brigava, ele mandava a gente se abraçar, se beijar e tudo. Aí se tornava tudo passivo, amigo da cidade. Fui estudar na Escola Batista. Aí a gente conheceu outras crianças, outras da idade da gente. Aí fizemos amizade, fiz amizade. Tinha duas amigas que eram muito próximas da gente, Osana Rocha e Ivone. Nós mudamos em 1954 lá da fazenda, do sítio. A gente mudou para a cidade de Pedro Afonso, porque o meu pai começou a trabalhar na Secretaria da Fazenda e para colocar os filhos para estudar. E lá na cidade foi que nasceu o meu irmão caçula. Aí começamos a estudar na Escola Batista. A gente morava em Pedro Afonso. Eu já estava terminando o ensino fundamental, ia fazer o ensino médio. Aí eu decidi que iria para estudar, fazer teologia em Carolina, no Maranhão. Aí meu pai participou para a igreja concordou, aceitou. Então eu fui para Carolina. Aí chegando lá em Carolina, fiz amizade com as pessoas que estavam lá. Aí conheci uma pessoa, uma jovem, chamada Geisa Pardo, que se tornou minha amiga. Aí ela falou assim: Dorilda, deixa eu apresentar o meu primo. Aí me apresentou: esse aqui é o meu primo Napoleão Pardo. Aí dali começou a amizade. Aí essa amizade se transformou, foi se transformando. Aí chegou até, começando a namorar, e no final do curso a gente casou. Na época ele tinha 24 anos e eu 23. Lá no internato a gente era por semana que a gente ia, as moças iam para a cozinha, aí a gente fazia, mas quando era a minha vez de ir para a cozinha eu ia também. Aí todo mundo gostava. A Dorilda cozinha bem, não sei o quê. Aí o Napoleão também gostou da minha comida. Aí eu voltei, terminou o seminário. Aí eu voltei, ele veio juntamente comigo para o Goiás. Aí pediu meu pai em casamento. Aí, não, isso foi antes de terminar o seminário, no meio do ano. Pedi em casamento, aí nós voltamos para terminar o curso. Aí no final do ano já marcou o casamento. A gente casou em Pedro Afonso, na Igreja Batista. De início meu pai era assim contra, mas depois aceitou. Só assim meio desconfiado, que não quis ir, não sabia de onde era, esse caboclo lá da Bolívia, não sei o que, né? Aí depois ele foi conversando tudo, aí aceitou. Não, nós terminamos o seminário, teve a formatura, voltamos para o Goiás, a gente casou. O presidente da Junta Batista lá de Porto Velho falou que a gente determinou ele para ir para Porto Velho pastorear a Igreja Batista da Olaria. Aí nós voltamos para Carolina, já casados, para pegar o avião do pastor Paulo Bellington, que era o executivo lá da junta. Ele ia levar a gente para Porto Velho. Então a gente fomos de Carolina, a gente foi para Belém, passamos uma semana, 2 lá, e de lá que a gente foi para Porto Velho.
no aviãozinho do pastor Parro Bellington, da Igreja Batista da Olaria. De Goiânia a gente foi para Carolina, no Maranhão. E de Carolina que a gente foi para Belém, para pegar um avião, de Belém para Rondônia. A gente passou por Santarém, né? Foi para Santarém, de Santarém para Belém. Pastorear a igreja lá. Ele foi como evangelista. Aí chegando lá, ele foi consagrado a pastor. Aí eu casei em 1969, novembro de 1969. Aí passou 1970. Aí no final, já no meio de 1970, eu fiquei grávida. E janeiro de 1971, nasceu o meu Milcides lá em Porto Velho. No seminário, eu fiz o seminário Teologia, que equivalia ao 2º grau. Naquela época era o científico, né, que chamava. Quando chegou em Porto Velho, eu decidi fazer pedagogia. Aí fui estudar, meu esposo trabalhando na igreja, eu fui estudar. Aí, isso eu já tinha o meu ser. Aí fiquei grávida do Davi. Aí, quando foi no final de dezembro de 1971, eu fui para Goiânia. E o Davi nasceu lá em Goiânia, no dia 23 de fevereiro de 1972. Quando a gente estava voltando para Porto Velho, o pastor executivo lá da junta, falou que o Napoleão ia ser transferido para o Acre, para Brasileia, na fronteira com a Bolívia, para pastorear a igreja, ele já era consagrado a pastor, e ia pastorear a igreja batista de Brasileia. Aí, em setembro de 1972, a gente foi para Brasileia, no Acre. Chamaram a gente para trabalhar na educação, lá em Brasileia. Aí a gente foi trabalhar na educação, e eu também fui trabalhar na educação. Em 1977, o governo do Acre organizou municípios novos, né? Outros municípios novos lá no Acre, inclusive um município chamado Assis Brasil, na fronteira com o Peru e a Bolívia. Aí, então eles perguntaram, quem quisesse ir para lá, o governo ia dar, além do salário, a gente ainda ia receber o incentivo de 100%. Aí chegando lá em Assis Brasil, a gente foi trabalhar na educação. Aí eu fiquei grávida da Sandra, lá em Assis Brasil. Aí fui para Rio Branco, aí tive a Sandra. Aí ficamos lá até 1986. Aí em 1986 os meninos terminaram o 2º grau. E aí ele falou assim, vamos para a capital porque os meninos têm que estudar o 2º grau. Eles fazem o ensino médio e lá é melhor para eles. E a gente também vamos ter que fazer faculdade. Aí voltamos para Rio Branco, Aí lá fui fazer faculdade, ele também fez faculdade de biologia e ele fez faculdade de letras, espanhol, francês. Aí ficamos trabalhando em Rio Branco. Até quando ele faleceu em 2004. Aposentado, já 2 meses de aposentado. Enfrentou muitas dificuldades porque a gente, de Rio Branco, de Brasileia para Assis Brasil, não tinha estrada, era de barro. E a gente tinha, na época do inverno, das enchentes, a gente tinha que ter de barco de Brasileia até Assis Brasil, e a gente enfrentava muita dificuldade, dormia na beira do rio, nas margens do rio, barco alagou, dormindo na praia, forramos a praia com lençol, com rede, o menino dormia na praia. A gente enfrentou um bocado de dificuldade, né? Quando tinha estrada, quando era pela estrada, não era asfaltada, a gente enfrentava, o carro quebrava, o carro tombou com os meninos, várias
Vários problemas a gente teve. Alagando, entrando água, foi na época, foi quando a gente dormiu na praia. Mas ainda bem que o motorista foi rápido e parou bem na beira da praia, e a gente saiu todo mundo. De Brasileia para Ser Brasil tinha muitas ladeiras. Ladeiras bem íngreme, né? E tinha chovido e tinha muita lama. Aí o carro foi subir, aí desceu de uma vez, aí capotou, ficou de pneus para cima. A Sandra e o Cid ficou debaixo do carro, debaixo de uns colchões, e o Davi caiu lá no barranco. Aí quebrou o nariz, cortou o olho. Aí a gente ia passando um carro do INCRA, aí pegou a gente e levou para Brasileia, direto para o hospital. Como a gente morava lá em Rio Branco e a família morava em Goiânia, era muito difícil, assim, o transporte tinha que de Rio Branco a Goiânia, a gente vinha de ônibus na estrada 364 e não era asfaltada. Então a gente assim, passava por às vezes 3, 4, 5 dias para chegar em Goiânia, de Rio Branco até Goiânia, 3, 4 dias. Às vezes chovia, a estrada abatia ao meio, aí a gente ficava esperando fazer baldeação, vinha um outro ônibus do outro lado para fazer baldeação. E uma coisa que aconteceu assim, foi quando o Davi nasceu, eu fui para Goiânia, aí o Davi nasceu lá em Goiânia, e o Napoleão foi comigo, aí para vir. Aí com 15 dias de nascido, a gente voltou para Rio Branco, de ônibus, e o Davi chegou dentro de uma banheira, no ônibus. Aí quando chegamos no meio da estrada de Cuiabá para Porto Velho, muita chuva, aí a estrada abriu ao meio, aí não tinha como o ônibus passar, então aí teve que esperar vir um outro ônibus para, como é que se diz, passar todo mundo para o outro ônibus, né, para seguir viagem. E aí fizeram uma ponte pegaram as tábuas, fizeram uma ponte para a gente passar, e um tenente do exército, o exército estava lá ajudando, aí eles carregaram o Davi na banheira e atravessaram o Davi pequenininho. Ai, meu Deus! Aí eu atravessei eles me segurando também, eu estava com 15 dias, né, de resguardo. No sítio, os meninos foram criados lá em Assis Brasil, na beira de um córrego, de um ribeirãozinho. Eles gostavam muito de brincar, de pescar, de tudo. E o Cid era o mais peralta, gostava de enfrentar as coisas e tudo. Aí um dia foi picado por uma escorpião. Escorpião aquele assim, né? Escorpião. Ele gritou 24 horas de dor e ninguém via sinal nenhum do escorpião. Aí depois de muitos anos eu soube como eles eram assim, gostavam de sair e pescar e de andar pelos matos, pelos lagos com os colegas. Depois de muitos anos eu soube que eles foram numa pescaria, estavam passando uma ponte e o Davi caiu dentro do lago fundo. Aí caiu o Cid e outro colega atrás do Davi. E eles não me contaram isso. Depois de muitos anos, depois de eles casados, foi que eu fui saber disso, dessa história. Quase que não achava o Davi. A Sandra estudava no pré-escolar lá. Aí tinha o Rio A, que era bem pertinho, era época de verão. Aí a Sandra... Aí foram passear no rio, na praiazinha do rio, né? As professoras levaram as crianças para ir para lá. Aí no descuido a Sandra escapuliu, caiu dentro do redemoinho. Aí quando viram a Sandra estava no redemoinho, quase que a Sandra ia também. Tem muito desafio, não é? A casa que a gente morava, logo que nós chegamos lá, era uma casinha de madeira, que a gente era toda cheia de brecha. A gente via tudo lá fora. A casinha de madeira,
o piso era de madeira, ela toda de madeira. A gente morava, aí era toda cheia de madeira. Aí, como o Napoleão sempre viajava, lá da prefeitura, lá da educação, viajava para Brasília, para Rio Branco, aí eu ficava com os meninos, eles acordaram, todo mundo apavorado. Uma pessoa com a mão com uma luva preta e um facão metendo nas brechas da porta da casa. Nas brechas assim, e a gente, todo mundo gritando apavorado. Aí depois, aí foi embora, correu, gritando, a gente gritou, salvei, aí foi embora todo mundo. Depois a gente foi saber que era a mulher do prefeito que estava fazendo medo pra gente. Tá acreditando que aconteceu isso? Foi um bom marido, foi um bom pai, ajudava em tudo, era muito radical, rígido, mas a intenção dele era o bem para todo mundo, para os filhos. Ele era rígido, mas ele pensava em benefício, né? Pensava no futuro dos filhos, né? Ele fazia isso, mas para lá na frente eles terem responsabilidade, alguma coisa assim. Não era porque era rígido de maltratar, de cuidar, mas assim, às vezes cedia demais, mas quando ele cedia demais eu chamava ele, não é assim não, vamos maneirar um pouquinho. Engraçado, uma vez aconteceu o Cid, pai era rígido, gritava com a gente, fazia tudo, às vezes tinha uma coisa na mão, jogava na gente, não sei o que, a senhora ouvia, não dizia nada. Eu digo, Cid, no momento eu não dizia mesmo não fazia nada, porque eu não ia tirar a autoridade dele. Mas depois eu sozinha conversava com ele de noite, falava, não é assim não, a gente tem que maneirar, tem que ter pulso forte, ser rígido, tudo, mostrar que a gente é autoridade, é pai e mãe, mas não tão assim. Aí muitas vezes ele levantava, ia lá nos meninos, pedia desculpa, perdão, chorava junto com os meninos, orava. Aconteceu muitas vezes ele fazer isso. A gente passou bastante dificuldade quando ele deixou a igreja, que a gente foi trabalhar na educação. Às vezes a gente não tinha quase nada para comer. Uma vez a gente não tinha Sandra ainda, a gente estava comendo arroz, só arroz com sal e colorau. Aí o Cid falou, mãe, não tem, e ovo, né? Não tem carne não, não tem outra coisa não. Digo, hoje não tem não, meu filho, mas amanhã vai ter. Confiar em Deus e entregar tudo para Ele, que Ele resolve todas as coisas. Ter vencido todas essas coisas e ter criado meus filhos e hoje em dia sou feliz a vida que eles têm. No início a gente proporcionou para eles e eles alcançaram. Eles continuem fazendo tudo que eles querem, mas não faça nada que amanhã se arrependa. Que procure sempre fazer o bem e não olhar a quem. Eu me sinto uma pessoa feliz, realizada. Estou feliz, tranquila. O que me inspira é eu estar ao lado de Jesus Cristo sempre. É ver meus filhos, meus netos, todas as pessoas que estão ao meu redor, felizes, com saúde e contentes, compartilhando com a gente esses momentos da vida. Falado para minha mãe, sempre emoção, né? Eu vou começar aqui, eu gostaria de falar 3 pontos. Primeiro, da gratidão, segundo, de reconhecimento e terceiro, uma confissão aqui que eu quero fazer para vocês, né? Mas
para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida da minha mãe, que chegou até aqui com muita saúde, com muita força, graças a Deus, tem o Salmos 90, 10, que fala assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Vamos ficar até por aqui nesse versículo. Então, os fortes chegam a 80, e a mãe chegou a 80, graças a Deus. Então, a gente agradece a Deus por esse momento da nossa mãe, da Sandra, do Davi e a minha mãe, tá chegando nessa idade. Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas na sua vida, mãe, cada vez mais ainda, para a gente ter muitos anos de vida ainda com a senhora, desfrutando da sua presença, da sua força, da sua fé, da sua serenidade e a sabedoria que a senhora acumulou esse tempo todo realmente possa nos inspirar. Inspirar os filhos, os netos, os bisnetos que vieram. E essa nossa gratidão, primeiro a Deus pela sua vida e a senhora diretamente. O segundo ponto, de reconhecer que você sempre foi essa mulher corajosa, valente, se arriscou muito por todos nós, desde lá a selva amazônica, nos tirando dos perigos e tudo mais. Então, essa coragem, essa força, me lembro muito mais da senhora nesses momentos com a gente do que o nosso próprio pai. Aliás, a confissão é essa, né? Porque o Cid aprontava demais com Napoleão, então levava muitas lapadas, né? Mas a confissão aqui, que eu acho que eu nunca tinha feito para a senhora, é que a sua disciplina, eu não sei se é porque eu estava acostumado com a disciplina de Napoleão, mas não chegava aos pés da sua disciplina, né? Aquelas tamancadas na canela, nossa, aqui dali doía demais. Então era desesperador. Mas mesmo na sua disciplina mais forte, que era do meu pai, quando tinha, a gente se sentia muito mais amado, muito mais seguro, muito mais com confiança naquilo que você trazia para nós e sempre trouxe, né? Então essa é a inspiração. Essa é a confissão aqui, mas essa é realmente, você inspira não só a mim, né, mas todos que estão ao seu redor a ter esperança, a ter mais fé, a ter mais força, né? Sua família, seus familiares, os seus filhos, netos e bisnetos e tudo mais. Então, mãe, obrigado, valeu por essa jornada toda. Vai ter muito mais ainda pela frente e a gente ainda vai desfrutar e gozar muito mais de toda essa bagagem que a senhora tem. Valeu, abraço. Tchau. Eu admiro a sua persistência e a sua entrega em estar sempre acompanhando, olhando as pessoas ao redor dela e acontecer isso com a própria família. Ela nunca desiste. Qual é o problema que está acontecendo? Pergunta, conversa. Então essa permanência de estar se preocupando e olhando quem está ao redor dela, eu acho que é uma demonstração de afeto e de amor. Dizem que amor também é isso. Existir, não desistir, tentar resolver. Então isso é uma força muito grande. Sempre fui assim a vida toda e é assim até hoje. Então, eu acho a minha mãe muito engraçada, porque como ela passou muitas coisas na vida, né? Viajou, foi para outra cidade, outro estado, tudo assim. Então, hoje ela só quer passear, quer brincar, quer curtir os netos, os filhos, quer brincar, quer jantar, onde tem aniversário ela tá, então eu acho ela engraçada. Ser filha da dona Dorilda é muito tranquilo, porque a mãe, ela tá em paz, então ela só quer ficar tranquila. Então, e ela dá conta de tudo, né? Quando ela tá em Goiânia, ela dá conta de Brasília, lá em Santa Catarina, e quando ela tá comigo, ela dá conta do outro. E é engraçado, a mãe assim não tem tempo ruim, né?
ela só quer curtir mesmo. O que eu mais admiro da mãe é que eu acho a mãe ela não se entrega, né? Ela pega uma gripezinha assim, ela, vou ficar fica boa rápido. E ela é muito teimosa. E às vezes ser teimosa é bom, né? Porque a gente consegue aquilo e tem que persistir, né? O que eu vou falar pra ela no aniversário de 80 anos é: mãe, feliz aniversário, que a senhora tenha muita saúde, que viva muitos e muitos anos, sempre alegre, para se divertir mais e sendo muito teimosa. Oi, vó! Hoje meu coração transborda de gratidão pelo seu dia. É um verdadeiro presente de Deus em nossas vidas. Sua existência, sua força, sua sabedoria, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, vó. Suas rugas e cabelos brancos não são apenas sinais do tempo, mas marcas de uma vida rica, vivida com dignidade e de graça. Sua fé inabalável me inspira a cada dia. Você sempre me ensinou como a importância de confiar em Deus, mostrando com a sua própria vida o que significa ter um coração cheio de esperança. Como diz o Salmo 92:14, na velhice ainda darão frutos, que serão viçosos e verdejantes. E é exatamente assim que eu te vejo, uma árvore frutífera que continua a nutrir todos ao seu redor com sua bondade e carinho. Sim, nós, seus netos, seus bisnetos e filhos, nos levantamos para te honrar, porque sua vida é um farol que ilumina no nosso caminho. Obrigado por seu amor incondicional, por suas orações incansáveis e por cada abraço que nos conforta. Que o Senhor continue a te abençoar, guardando sua saúde e sua vida. Sua vida é um tesouro que carregamos em nossos corações. Te amo. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus por a senhora estar completando mais um ano de vida. Obrigado muito pelos anos em que a gente criou memórias, que eu aprendi muito com a senhora, e acho que algumas pessoas aqui nesses vídeos já destacaram algumas das suas qualidades. E a mais marcante é que a senhora é uma pessoa muito destemida, né? A senhora sempre foi corajosa para viver novas coisas, sempre está disposta a novas aventuras. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com a senhora, que a senhora não tem medo de viver novas coisas. E eu desejo para a senhora um feliz aniversário e que a senhora tenha mais muitos anos que a gente para criar memórias e viver novas coisas. Te amo muito, viu, vó? Oi, vó, tudo bem com a senhora? Eu só estou desejando aqui para a senhora um ótimo ano na sua vida, que possa ouvir vários anos também. Você possa continuar sendo essa mulher forte que a senhora é e guerreira. Eu te desejo tudo de bom, vó, que Deus te acompanhe sempre. Já. Oi. A gente está aqui para comemorar o aniversário da Luísa, de 80 anos. Sim. E gostaríamos de dizer que admiramos muito a positividade dela, a felicidade, a vontade de viver, sempre jovialidade dela, sempre ensinando pra gente que a idade é apenas um número, e a gente espera que a gente tenha ainda muitas aventuras e viagens juntas. Parabéns. Parabéns! Parabéns! Que venham ainda muitos anos de viagens, alegrias e muita saúde. Que ela gosta de fazer o purê todo pra mim. Até pra ela bota eu pra dormir. Antes de dormir, ela deixa eu assistir um pouquinho, até 2 horas. Ela também faz. Deixa eu brincar, ela brinca comigo, ela pinta comigo. E se pudesse resumir a sua vida em uma palavra, qual seria? Vencer.